Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja comigo, está tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre essa treta e esse barraco entre Marina e Sofia Liberato, que são as filhas do Gugu Liberato, que decidiram expor, né, toda a relação que elas estão passando e falar e contar o que de fato está acontecendo. Marina e Sofia decidiram falar sobre a sua relação com a tia, que é a pessoa que cuida do dinheiro, né? E do Gugu, a Aparecida. Mas antes eu queria pedir, né? Aqui você vai ficar sabendo de todos os fatos, eu vou resumir o vídeo para vocês. Mas antes eu queria pedir para que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Bom, primeiro, vale ressaltar que o Gugu ele tem 3 filhos, né? No caso, as gêmeas Marina e Sofia, e o que tem hoje 17 anos, e o João Augusto, né? Que é o filho mais velho dele. E ele deixou um testamento que são milhões, aí, gente, são milhões, e a gente sabe, né, que eu já cobri aqui no canal sobre a briga, né, da Rosemíria de Mateu de ser reconhecida, já que ela ficou fora do testamento, ela não é reconhecida como união estável. É uma coisa que eu achei muito injusta, já que ela viveu a vida inteira e ela foi retirada do testamento. O que acontece que hoje Marina e Sofia pediram, é, no caso, a emancipação. O que é isso? A emancipação, no caso, é para que elas hoje possam, elas têm 17 anos, as gêmeas, elas possam resolver a vida delas, as coisas que elas têm, com por elas mesmas, elas tomarem as próprias decisão. E elas fizeram um vídeo, né? Inclusive a exclusividade do Metrópolis. Sempre dou uma desculpa que o Eu vou corona só tá mostrar um vazando pedaço tudo. aqui para O corona tá vocês. afetando tudo. Que não tem nenhuma novidade. Não tem nenhuma e quando novidade. tem novidade vai falar, mas nunca tem, então. Sim, nunca tá andando nada, né? Sim, então o Dr. desde o Carlos, começo, né? o Dr. Carlos só chegou e falou: Ah, eu fui o advogado do seu pai, então eu vou ser o advogado de vocês também. E não tem cabimento isso, né? A gente não se sente representada por eles no processo, nem um pouco. Porque eles não agem da nossa vontade. Uma coisa que eu queria falar é que eu e a Marina, a gente agiu da nossa própria vontade para ser emancipada e que a nossa mãe, Elas estão reclamando da Aparecida, que é a pessoa que ficou responsável por administrar o dinheiro das irmãs. E o que elas alegam ali, das meninas, né, da Marina e da Sofia? Elas alegam, primeiro, que elas ganham $500, parece, de mesada por mês, que é uma quantia que elas recebem para elas gastarem, que isso é pouco para elas. Dentro do patrimônio do Gugu, que está avaliado em mais de 20, eu acho que mais de 50 milhões, chega quase, é muito mais do que isso. Eu só sei que é muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Elas alegam que elas ganhavam $500 e elas reclamaram, né, porque o valor é pequeno, diante de um patrimônio que ele tem muito grande, e aumentou para $1.000, as duas. Cada uma recebe $1.000 para elas gastarem. Outra coisa que ela reclamou, que ela pediu um Porsche e a tia disse que não, que era um carro muito caro, que isso não era para ela. A tia Aparecida, que hoje é aqui a inventariante que cuida dos bens. Então, o que acontece? Elas pediram a emancipação. Pedindo a emancipação, elas conseguem hoje brigar na justiça pela partilha, né, pela revisão de todos os bens, e elas estão pedindo que seja feita uma auditoria, porque elas querem saber aonde é que está os bens, os patrimônios, o que foi gastado. Elas relataram que foi emprestado um dinheiro para o primo dela e que elas não ficaram sabendo, que elas assinam documentos e que esses documentos elas muitas das vezes não sabem qual é o porquê que elas estão assinando, que a avó dela recebe R$ 162.000 para se manter e que no final elas recebem em relação a elas, né? Isso é um valor muito pouco para
para elas, elas ganham ganhavam 500 dólares. Realmente, por um patrimônio de um pai, eu vou dar minhas considerações, né, no final. O que eu penso a respeito disso, eu vou falar no final. E também relata um outro fator, que é a briga, né, com o irmão, já que hoje elas não têm uma boa relação com o irmão, porque o João, né, João Augusto, porque ele está do lado da tia, e também alegam que ele recebe mais do que elas ganham mais. No caso, ele ganha mais do que elas, e elas estão indignadas e também pedem o reconhecimento da mãe como companheira, né, ali, e não apenas como barriga de aluguel. As duas alegam e afirmam que Gugu manteve uma relação de união estável com Rosemiriam, e elas brigam na justiça para que a mãe seja reconhecida. Elas estão apoiando a mãe nesse caso, para que a mãe seja reconhecida no processo de união estável. É um imbróglio muito grande ali, né? A gente percebe, é uma briga, e a gente sabe, né? Agora vamos de consideração. Primeiro, fica bem nítido que o elo que mantinha ali aquela paisagem, aquela coisa da família perfeita, ainda que segurava a família, era o Gugu, né? Ele conseguia manter isso, porque a gente vê que não há uma relação dela com o irmão, né? Não há essa relação. Eles são bem distantes, isso, são criados, né? Foram praticamente, parece, saíram da mesma barriga, mas não vivem, não convivem, não tem essa relação. Ficou nítido também a má relação que as meninas têm com a família do Gugu, né, principalmente com a avó, já que elas citam a avó no processo, não tem uma boa relação com a tia, que é a inventariante, e com o restante da família. E o apoio à mãe. O que acontece, gente? Ficou uma situação muito complicada, porque quem é muito rico, quem tem muito dinheiro, o certo mesmo era ter feito a partilha dele toda quando ele estivesse vivo, né? Por mais que ele deixou a herança, mas ele deixou aí a Aparecida como a inventariante. Isso vai ser um processo, dinheiro, né? Um negócio que, como a Web TV brasileira fala, Tati, que os ricos deixam para as pessoas se matarem e aí brigarem, né, gente? Isso vai ser um processo que vai durar, não vai terminar agora, né? Vai ser um processo aí que vai vir, uma disputa na justiça. Elas têm direito da emancipação, já que elas têm 17 anos, e elas podem, né, decidir o que elas querem fazer da vida delas. 500 reais também eu acho que é muito pouco dinheiro para uma menina. É lógico que elas têm casa paga, né, as contas todas devem ser depositado, o médico. Só que 500 reais para duas meninas que querem curtir, querem viajar, eu imagino que deve ser, o quê? 500 dólares, o dólar tá 5 reais, vai dar 5 mil reais. Um padrão de vida que elas têm, não é, para a gente pode parecer muito dinheiro, mas a gente está falando do patrimônio. Lembre-se, vamos ressaltar aqui que a gente está falando do patrimônio do Gugu, tá? Então sim, pouco dinheiro para elas, né? Até acho pouco. Lembrando que a mãe, né, a Maria do Céu, a mãe do Gugu, ela recebe 160 mil por mês. Aí, mas esses 160 mil, ele deve vir para a conta dela, mas eu acredito que o dinheiro do aluguel é separado, das contas dos empregados que tem que pagar, tem a questão do plano de saúde. Isso tudo são questões que vêm separadas também. Então é um imbróglio, é uma briga que vai ter aí, e a gente vai ter muitas surpresas, a gente vai ter muita coisa, né? Tá rachado, um lado apoia o filho apoia a tia, e as irmãs estão mais do lado da mãe, trocado de advogado. Mas é isso, eu queria ouvir a opinião de vocês aí em relação a tudo isso. Como eu disse, né, gente, dinheiro, né? Onde tem dinheiro, sempre há uma questão, sempre há uma discussão ali. Então, mas eu volto aí se tiver mais alguma coisa para a gente conversar, ou tiver mais alguma atualização, eu volto aqui.
Fui, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.